Olá, boa noite. Me chamo Thaís e a minha história começa na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, quando eu nem tinha nascido ainda. Na verdade, aconteceu com a minha mãe. Ela era menina ainda quando aconteceu. A minha bisavó chamava-se Vitória e era africana, praticante de magia negra, e dizia os mais velhos da época que ela se transformava em bicho. Ela sabia vários rituais para se transformar em porco, mula e até mesmo lobisomem. Numa noite, quando meu avô ia pôr a minha tia para dormir, que também se chamava Vitória, em homenagem à minha bisavó, o berço, que era de molas, começou a tremer e a chacoalhar. O meu avô, assustado, tirou a minha tia do berço, mas o tremor continuou descontrolado. Todos ficaram muito assustados, sem saber explicar aquilo. E naquela noite, ninguém conseguiu dormir, pois ouvia-se uivos do lado de fora da casa e passos pesados rodeando a mesma. Na manhã do dia seguinte, um amigo da família trouxe a notícia que a minha bisavó havia falecido. No exato momento em que o berço começou a tremer e a livuzia foi ouvida lá fora. A outra história aconteceu comigo, no tempo em que eu fui morar com meu pai. Ele também é meio simpatizante de magia. E foi um ano muito ruim para mim e para minha irmã, pois nós estávamos afastadas de nossa mãe. Certa noite de lua cheia, eu estava sozinha na casa e o meu pai estava trabalhando. E a minha irmã estava na rua conversando com seus amigos. E eu estava assistindo TV sem conseguir ficar quieta. Houve um momento em que eu me levantei e fiquei olhando a sala. Mas de repente, eu vi através da cortina um par de olhos vermelhos ali pela janela do lado de fora da casa, me encarando. E aquilo não era humano. Além dos olhos, eu vi aquela silhueta negra e aquela coisa bufava enquanto olhava do lado de fora através da janela. O meu corpo ficou todo dormente e eu só consegui sentar e olhar para o chão morta de medo. Depois de um tempo, eu tomei coragem e vasculhei lá fora com uma faca na mão, pensando que talvez alguém tivesse entrado na casa. Porém, tudo estava trancado. E foi aí que eu fiquei bem mais apavorada. Eu contei aos vizinhos e eles vieram comigo, vasculharam a casa e não acharam nada. Porém, também não duvidaram de mim. Algum tempo depois, a minha irmã contou que havia visto diversas vezes uma sombra que percorria em volta da casa, batendo nas portas pelo lado de fora e dando volta no corredor. Ela havia chorado muito em uma noite em que aquilo ficou lá fora uivando e eu a mandei ir dormir sozinha. Achei que era mentira dela, pois os cachorros da vizinhança gostam de ficar uivando. Mas depois do que eu vi, eu nunca mais duvidei dela. Outro fato ocorreu em outra noite, quando estávamos sozinhas em casa vendo TV. Ela foi para a cozinha fazer pipoca, para nós comermos, assistindo a novela Rebelde que começava às 9 da noite. E logo depois, a minha irmã voltou pálida, falando que quando abriu a porta dos fundos para colocar o lixo lá fora, ela viu um ser negro de chifres ali parado no quintal. Eu pedi para ela me esperar na sala enquanto eu ia lá ver. Porém, eu me arrependo disso até hoje, pois quando cheguei no quintal, procurei e não achei nada. Mas quando já ia voltar para dentro, escutei uma risadinha vindo de cima do pé de manga.
Quando olhei para cima, eu vi a coisa mais assustadora que eu já havia visto em toda a minha vida. Pois ali, em cima do pé de manga, estava aquela coisa que era bem mais horrenda do que eu havia pensado. O bicho tinha 2 chifres negros, pele vermelha, olhos negros, dentes canino e rabo. Aquilo deveria ter por volta de 1,70 m. Então, ele pulou lá de cima e veio correndo na minha direção. Eu fiquei paralisada e só gritava. E a minha irmã lá dentro só chorava. A coisa pegou a minha perna e ia me arrastando para o fundo escuro do quintal, que é muito grande. E daí eu desmaiei. E quando acordei no outro dia, a minha irmã disse que os vizinhos invadiram a casa assim que escutaram os meus gritos. E um deles, como é pastor, começou a orar, mas aquela coisa não estava mais lá. Agora era eu que exalava um fedor de coisa podre. Então eu comecei a gritar e a xingar todos ali, como se estivesse possuída. E depois que o pastor fez uma oração, eu apaguei, e ele disse que o mal que estava ali havia se apossado de mim. Mas agora tudo já havia voltado ao normal. Meses depois, nos mudamos daquela casa. Porém, coisas sobrenaturais ainda acontecem comigo e com a minha irmã. Eu acho que não é a casa, e sim uma maldição por conta dos nossos antepassados. Boa noite. Essa é uma história que aconteceu com a minha mãe, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Com 27 anos de idade, ela não tinha para onde ir, pois ela tinha acabado de brigar com o namorado violento dela e tinha abandonado ele. E a única companhia que ela tinha era a minha irmã, que na época tinha 9 anos de idade. Ela não tinha ninguém para ajudá-la, e o único lugar que ela lembrou que poderia ir era uma velha casa abandonada, não muito longe de onde ela morava. A casa ainda estava em boas condições, pelo menos o suficiente para ela passar algumas noites até arranjar um lugar para ir. Ela já estava lá há 4 dias, sem nada de estranho ter acontecido. Porém, na noite do 4º dia, ela estava dormindo em um dos quartos, quando acordou de repente com um homem todo vestido de preto e com um símbolo de uma cruz invertida cravado na testa. E ele estava do lado do sofá onde ela estava dormindo. E ela falou que o rosto da entidade não era nítido, não dava para ver os olhos, nariz ou boca, e somente dava para ver aquela cruz invertida na testa dele. Ele estava lá em pé parado, e então começou a levantar o braço, apontando para ela. Ela tentou gritar, mas não conseguia, pois ela estava paralisada. E então só conseguia mexer os olhos. Aquela entidade começou a flutuar para trás, um pouco acima do chão, e assim indo na direção da porta. E o corpo da minha mãe começou a ir junto, como se o homem estivesse arrastando ela, porém sem encostar nela. Ela percebeu que ele estava querendo levá-la para a escada.
e ela estava tão assustada que sentiu que se ele conseguisse arrastá-la até o andar de baixo, com certeza ela seria encontrada morta no dia seguinte. Ela tentava se mexer, mas não conseguia. E quando eles estavam no topo da escada, ela pensou na filha dela, a minha irmã, e pensou que ela ficaria sozinha lá. E então a minha mãe entrou em pânico e finalmente conseguiu se mexer. E então ela desabou no chão, se levantou e saiu correndo para o quarto da filha. Bateu a porta e a trancou. A entidade não foi atrás dela. Então ela se deitou junto à minha irmã e ficou abraçada com ela até ambas dormirem. Na manhã seguinte, ela acordou e pensou que tudo havia passado de um sonho. Porém, quando viu que estava no quarto da filha dela, ela percebeu que tudo aquilo foi real. Ela acordou a minha irmã, juntou as poucas coisas que tinham e foram correndo para uma igreja que elas iam às vezes. E ali, ela pediu para um padre abençoá-las. Claro que ela não contou o que tinha acontecido para o padre, ou senão ele acharia que ela era louca. Esse padre acabou arranjando um lugar para elas ficarem até a minha mãe conseguir dar um jeito na vida dela. E aquela foi a primeira e única vez que alguma coisa do sobrenatural aconteceu na vida dela. Boa noite. Boa noite, me chamo Magno. E na época que vi o dito lobisomem, eu tinha 15 anos de idade. E isso ocorreu há 3 anos atrás. E atualmente eu tenho 18 anos. Bem, eu morava em São Paulo naquele tempo. Mas após o acontecido, nós mudamos para o estado do Rio de Janeiro. O meu pai trabalhava como caminhoneiro no transporte de animais e a minha mãe como enfermeira. Um certo dia, o meu pai me chamou para eu ir com ele em uma viagem até Minas Gerais para pegar alguns bois e levar para um leilão que ficava em São Paulo mesmo. Bem, eu aceitei sem pestanejar, pois não era sempre que o meu pai me chamava para viajar com ele. E para mim, era muito importante passar esse tempo com meu velho. Assim, saímos por volta de 1h da tarde. Saímos pela estrada. A viagem era muito boa e confortável. E do contrário do que falam por aí, viajar de caminhão é algo muito confortável e relaxante. As paisagens da estrada para Minas é cheia de montanhas e tudo mais. É algo incrível e muito bom de se ver. Por volta de 4h50 da tarde, nós estávamos a uns 100 km por hora na estrada, em direção a BH, capital de Minas. Então, o meu pai parou para abastecer o caminhão, pois durante um bom trecho da estrada não encontraríamos posto de combustível. Bem, quando terminamos de abastecer, já passava das 7 da noite. E a demora se deu por conta da fila de vários caminhões para abastecerem também. O meu pai tinha que tirar o atraso da demora
em quilometragem rodada. Eram quase meia-noite. Então, o meu pai quis parar para descansar. Pois mesmo com pressa, dormir era algo tão importante quanto chegar. Afinal, se algo acontecesse, não teria como ele entregar a carga. Paramos na beira da estrada e saímos um pouco de dentro do caminhão para esticar as pernas. Bem, não estávamos muito longe. E a alguns metros de nós tinha um matagal. E a única luz que havia naquele local era a luz do caminhão. E naquele tempo, o meu pai sempre andava armado, para caso ele precisasse se defender, pois a profissão de motorista tem os seus riscos, principalmente no Brasil. Algum tempo depois, começamos a escutar uns rosnados e sentimos um cheiro terrível de algo morto. O ambiente fedia algo parecido com enxofre ou coisa queimada. Ficamos observando a estrada na direção daquele rosnado. E ao longe, observamos passar de um lado para o outro da estrada um cão negro e muito grande para um cachorro comum. Nós ainda estávamos na dúvida se de fato era um cão ou um boi. Mas aquilo parecia caminhar meio desengonçado. E o pior de tudo era que aquele animal tinha alguns trajeitos que até lembravam uma pessoa. O nosso medo era tão grande que o meu pai sacou a arma. E sem ter certeza do que se tratava, ele deu 4 tiros na direção da coisa. Aquilo olhou para nós, deu um urro e saiu correndo para dentro do mato. Nós rapidamente voltamos para o caminhão. E o mesmo estava a poucos metros de nós. Entramos no caminhão e aquela coisa saiu de trás de outra moita. O meu pai ligou o caminhão e pelo farol ele pôde ver as feições da criatura. Aquela coisa tinha a cara que parecia uma mistura de macaco com cachorro. E aquilo, sem dúvidas, era uma visão do inferno. A criatura começou a andar na direção do caminhão. O meu pai abriu a janela do motorista e, mesmo com muito medo, ele atirou para cima na tentativa de assustar a fera. Mas aquilo não se assustou e continuou vindo na direção do caminhão. Então, sem muita alternativa, o meu pai deu novamente 2 tiros na direção da coisa. E dessa vez parece que acertou a criatura, pois aquela coisa deu um urro ainda mais alto e entrou desesperadamente para o mato. Então, sem perder tempo, o meu pai acelerou o caminhão e saímos o mais rápido possível daquele local. Bem, voltamos o caminho todo falando sobre aquela criatura. O restante da viagem foi tudo tranquilo. Chegamos em Minas Gerais e resolvemos os assuntos pendentes. E da mesma forma, imaginamos que a nossa volta seria tranquila. Mas como se as coisas não pudessem ficar piores, na volta com o caminhão lotado de animais, o meu pai e eu paramos naquele mesmo posto de combustível para abastecer novamente o caminhão. Bem, parece até brincadeira, mas aconteceu o seguinte. Chegamos no posto por volta de 6 da manhã e não tinha caminhões na fila. E era praticamente só o nosso caminhão ali. O frentista aparentemente não estava ali. O meu pai parou o caminhão e buzinou várias vezes para chamar a atenção do frentista. E do lado oposto,
Do nosso caminhão veio um rapaz moreno com um uniforme de frentista. Ele era um rapaz meio sisudo e bastante sério, bem educado e de poucas palavras. O meu pai perguntou se ele era novo naquele lugar. O rapaz respondeu que sim, mas não deu margem para continuar a conversa. E o meu pai era daqueles homens muito conversador. Daí, o meu pai logo foi contando a história toda. Disse que conhecia todo mundo naquele posto e nunca tinha visto aquele rapaz por ali. E daí, o rapaz disse que era novo na região e que ele tinha vindo com a família do Nordeste para poder trabalhar. Bem, conversa vai, conversa vem. O rapaz soltou uma frase que me fez gelar a espinha. Ele disse que o meu pai deveria ter mais cuidado na região, pois as pessoas estavam sendo atacadas por um animal na estrada, perto de onde tínhamos parado. O meu pai pagou o diesel e deu partida no caminhão, e logo saiu. E quando estávamos quase saindo do posto, chegando na BR, eu disse para o meu pai que ele não tinha falado com um rapaz sobre o incidente da noite passada. Então, não tinha como ele saber sobre aquilo. O meu pai me olhou sério. E quando voltou a atenção para o retrovisor, o frentista estava estático, encarando o caminhão partir. Bem, eu não tenho certeza, mas posso arriscar um palpite que aquele frentista era o lobisomem da noite passada. Mas por falta de provas, o meu pai não arriscou voltar para tirar satisfação. Então, partimos e fomos embora. Não tenho certeza se de fato aquilo era um lobisomem, mas posso jurar para vocês que era uma criatura horrenda. E só mesmo quem já viu que sabe o terror que é se deparar com essa coisa. Boa noite. O que vou contar aqui aconteceu comigo em uma noite durante uma das minhas inúmeras viagens de caminhão, e foi algo aterrorizante. Há cerca de 30 anos atrás, eu era caminhoneiro e dirigia por essas estradas do país, mas raramente eu viajava à noite, só quando era muito necessário. Talvez evitar viajar à noite fosse algum pressentimento sobre o que poderia acontecer. Uma vez que eu estava indo para Campos, já era quase de madrugada, e eu estava na estrada sem nenhum tráfego, e aquela monotonia tomando conta de tudo, quando de repente eu olhei para o outro lado, e o coração veio na boca e voltou. O que eu vi foi de arrepiar até o último fio dos meus cabelos. Havia do outro lado da porta, mas do outro lado de fora da boleia do caminhão, uma mulher jovem, e pela posição em que estava, ela só poderia estar em pé no estribo do caminhão. E ela olhava fixamente para mim, e com um olhar quase fuzilante e muito séria. Os cabelos balançavam com o vento e ela não tinha expressão nenhuma. Apavorado, eu comecei a acelerar ainda mais o caminhão e a jogar ele de um lado para o outro, para ver se aquilo saía dali. Mas a mulher ficava olhando fixo para mim.
e o meu corpo todo arrepiava. Eu não sabia o que fazer. E quando ela deu uma gargalhada, a vontade que deu era abrir a porta da boleia do caminhão e pular para o lado de fora, de tanto medo que eu senti. E como em um passe de mágica, ela simplesmente sumiu. Olhei para a estrada procurando por ela, porém ela já havia desaparecido. Eu já havia presenciado coisas estranhas nas estradas, tipo vultos passando pela estrada, mas jamais havia sentido tanto medo em toda a minha vida quanto nessa ocasião. Boa noite. Bem, no fim de tarde, eu e mais 4 amigos estávamos na porta de casa. E foi quando o meu primo, que estava trabalhando com o meu avô, veio me chamar para ajudar eles em uma pescaria que estava acontecendo no sítio. Então me preparei e convidei os meus amigos para irmos. Eles aceitaram e fomos andando a pé pela estrada de terra. E foi quando um dos meus amigos falou que estava sentindo uma coisa estranha. Algo que talvez não sabia explicar. Mas ele disse que estava com um pressentimento ruim. Era como se algo estivesse avisando ele de um perigo iminente. Nós pensamos que era apenas brincadeira dele, pois ele era um rapaz muito brincalhão. Assim que chegamos lá, começamos a pescar, e a noite foi caindo. E quando era quase meia-noite, nós estávamos colocando os peixes no carro. E foi aí que ouvimos o barulho de algo andando pela mata. Então mais uma vez ignoramos o barulho e decidimos deixar pra lá. Eu e os meus amigos decidimos esconder alguns peixes no mato, para que quando nós fôssemos embora, nós levássemos os peixes para casa. Escondemos os peixes e voltamos até o carro. E assim ajudamos o meu avô com o resto das coisas no carro. Bem, ficamos lá por um tempo. E quando meu avô e o meu primo foram embora no carro, nós voltamos para a mata para pegar os peixes. Porém, assim que chegamos lá, o mato estava meio espalhado, como se algo muito grande tivesse passado por ali. O meu amigo, com muito medo, pediu que fôssemos embora dali. Porém, eu não iria embora sem os peixes. E chegando lá, todos nós presenciamos uma criatura imensa comendo os peixes. E por consequência dos barulhos enormes, dava para se notar que aquilo estava estraçalhando os peixes com muita fúria. Focamos a lanterna e nos deparamos com uma coisa muito grande de pelos escuros e de orelhas pontudas. Porém, aquela criatura ficou parada e nos olhava fixamente, mas em nenhum momento desviou a atenção dos peixes. Saímos correndo dali e fomos embora por um outro caminho que era mais distante. Então, logo chegamos no sítio do meu avô. E chegando lá, contamos para ele toda a história. Ele pegou a sua espingarda e todos nós voltamos de carro até a mata. Mas chegando lá, não havia mais nada além dos peixes que estavam todos estraçalhados. O meu avô nos contou que aquilo era um lobisomem. Ele pediu que nós ficássemos calmos e não contasse aquele fato para ninguém, pois aquele lobisomem era um amigo do meu avô. E
como a criatura nunca fez mal para ninguém, o meu avô também não queria que ninguém fizesse mal para a criatura. A partir daquele dia eu nunca mais voltei naquele rio e nem mesmo perto daquela mata. E até hoje eu não sei quem é o misterioso lobisomem. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Sou eu novamente, o Miguel da cidade de Areal, que fica no interior do Rio de Janeiro. Após aquele primeiro relato, eu criei coragem e fui até a casa do seu Jorge novamente. Confesso que depois do terrível ocorrido, eu tive medo de ir até lá. Mas mesmo assim, eu reuni coragem e fui. Bem, chegando perto da sua propriedade, eu pude notar que a sua humilde casa estava sendo melhorada. E estava com um aspecto um pouco mais novo. Então eu o chamei. E daí ele saiu para fora e eu vi que ele estava mais velho, com um semblante diferente e mais sorridente. E também, depois de 3 anos passados, ele custou a lembrar de mim. Então conversa vai, conversa vem, e ele conseguiu se lembrar de mim. E disse: "Ah, então é você o garoto que esteve aqui com um outro que se chama Matias, não é?" Daí eu corrigi ele dizendo que o nome do outro garoto era Mateus. Porém, eu entendi que devido à sua idade, ele não estava se lembrando muito bem das coisas. Mas um fato que ele não esquece por nada neste mundo, e nem mesmo com o avanço de sua idade, é o fato daquele terrível cão do inferno ter matado seu pai nos anos 60. Então, aproveitando isso, eu entrei em sua casa e pedi para ele que me contasse como foi a trajetória dele desde a morte do seu pai. Daí ele me contou tudo. E agora eu vou contar para vocês do canal. Na época, o seu Jorge era bem novinho. E nesta cidade ainda passava o famoso trem que parava no antigo centro da cidade. E nesta época também, tudo era mais barato do que hoje em dia. E as pessoas eram mais tranquilas e não havia criminalidade. No dia em que o seu pai foi morto pelo lobisomem, ele e a sua família seguiam pela estrada de terra. O seu pai ia na frente e ele e a sua mãe iam atrás. O seu Jorge me contou que naquele terrível dia, o seu pai e a sua mãe estavam tendo brigas e discussões constantes. E ele, como era muito novo, não entendia o motivo deles estarem assim um com o outro. E por isso, o seu pai andava rápido carregando a bicicleta e fumando seu cigarro. Em certo ponto do caminho, a mãe do seu Jorge virou para o marido e disse o seguinte: "Me espera, homem, anda mais devagar, eu estou com o menino no colo e não aguento andar depressa." Daí o pai do seu Jorge disse: "Mulher, eu tô por aqui com você e não é bom você falar comigo agora." O pai do seu Jorge estava com a cabeça muito quente. Daí, ao decorrer do caminho, todos escutaram um forte som de urro, como se fosse um animal desconhecido. O pai do seu Jorge, na mesma hora, voltou para trás junto de sua esposa. E em seguida, ele logo perguntou: "Mulher, você ouviu isso?"
parece o capeta. Daí ela respondeu dizendo: homem, é melhor a gente voltar agora. Não vou dar conta de correr com esse menino no colo, não. E daí o pai do seu Jorge se virou e disse: não, mulher, se até aqui a gente veio, daqui a gente não vai voltar, não. Me dê o menino aqui e pega a minha garrucha na sua bolsa. Daí a esposa pegou a arma do marido e deu para ele. E então eles continuaram andando normalmente. Mas a um certo ponto da estrada, todos ali começaram a sentir que o clima estava pesado. E em seguida, um forte cheiro de podre tomou conta do ar. E o seu Jorge começou a chorar do nada. O pai do seu Jorge também começou a sentir aquele forte cheiro de fezes com carniça podre. E começou a salivar, puxando vômito. A mãe do seu Jorge parou no meio do caminho e começou a passar mal, enquanto o marido segurou o seu Jorge nos braços. Em seguida, ele começou a sentir que tinha algo demoníaco bem perto deles. E passou a ouvir um barulho estranho nas moitas ali perto. Então, foi quando tudo ficou quieto demais para ser verdade. O pai do seu Jorge pediu para que todos fizessem silêncio. E 5 minutos depois, um cão enorme saltou do meio das moitas com muita fúria. E quase pegou o pai do seu Jorge com ele no colo. No mesmo instante, ele colocou a criança no chão. E mesmo naquela escuridão total, o pai dele conseguiu acertar um tiro naquela coisa. A criatura começou a gritar e a urrar de dor. A mãe pegou a criança no colo e saiu correndo com ele em direção à sua casa. Mas o marido ficou ali, dando tiros como um desesperado, tentando acertar a criatura. E depois de um tempo, a esposa chegou com a criança em casa e trancou as portas. O pequeno Jorge chorava muito, querendo o pai dele. Bem, as horas se passaram e nada do pai do seu Jorge retornar para casa. Muito tempo se passou até que amanheceu. Então, assim que a mãe do seu Jorge saiu para fora de casa, lhe veio a triste e terrível notícia que o seu marido havia sido encontrado morto, parcialmente devorado. Ele foi encontrado na estradinha de terra, bem próximo da mata. E na hora que recebeu a notícia, a mãe do seu Jorge começou a tremer. E com lágrimas nos olhos, olhou para o seu Jorge e disse o seguinte: meu filho, mamãe vai cuidar de você até o final. E vou lutar por você até o fim. Daí, ela deu um abraço nele bem forte. E a partir daquele dia, a mãe dele nunca mais foi a mesma. Pois ela ficou calada por dias e dias. Bem, os anos se passaram. Em meados dos anos 70, o seu Jorge ficou rebelde e comprou uma moto. E todos os dias, ele passava com a moto no mesmo caminho que o seu pai havia morrido. E às vezes até mesmo fazendo racha com seus outros amigos que também tinham motos. Mas até que um certo dia, ele estava vindo sozinho de moto pelo mesmo caminho. Conta ele que estava vindo devagar e já não tinha mais medo de passar por ali. E durante o caminho, já próximo de casa, ele avistou na sua frente um cão preto e muito grande, com os olhos vermelhos como brasa. E aquele cão ficou encarando ele. O seu Jorge, na mesma hora, parou a moto e ficou observando aquilo. E foi quando que, por algum motivo, aquela criatura começou a falar.
É, é isso mesmo que vocês ouviram. Aquele cão infernal falou para o seu Jorge com uma voz grave e demoníaca. Hoje eu estou com fome. Eu quero você. Quero você. Daí, o seu Jorge acelerou a moto. O bicho se assustou um pouco com o barulho e saiu da estrada. E assim, dando passagem para ele. O seu Jorge passou em alta velocidade pelo bicho. E mesmo depois de ter passado por ele, aquela coisa começou a persegui-lo. A criatura corria tanto que já estava chegando perto da moto. E com as suas enormes garras, a criatura tentava furar o pneu. Porém, por mais que aquele cão do inferno também tivesse muita velocidade, ele não conseguia ultrapassar a moto. E assim que o seu Jorge chegou em casa, muito desesperado, ele pediu para que a sua mãe trancasse todas as portas e janelas da casa, pois aquele demônio que havia matado seu pai havia retornado. Daí, a mãe dele trancou toda a casa. Então, o seu Jorge pegou a arma do seu falecido pai, sentou na cadeira da sala que dava de frente para a porta da rua e ficou ali esperando aquela criatura aparecer. A moto do seu Jorge estava estacionada no alpendre da casa. Alguns minutos depois, ele começou a ouvir passos pesados em volta da casa. Em seguida, aquela criatura pegou a moto e a arremessou contra a porta da sala, fazendo assim a porta se abrir e aquela coisa aparecer em seguida, ficando cara a cara com seu Jorge. O som da moto se chocando contra a porta fez um barulho muito alto. E o cão do inferno, encarando seu Jorge, começou a rosnar, como se o desafiasse para a morte. O seu Jorge, já ali de pé, com a arma empunhada, começou a atirar na direção da criatura. Enquanto ele atirava, ele gritava o seguinte: "Essa é minha moto, cão desgraçado!" Com muita fúria, o seu Jorge atirou várias vezes na direção da criatura. E pelo menos 2 tiros ele conseguiu acertar naquela coisa. E mesmo ferido, aquele lobisomem tentava vir para cima do seu Jorge. Porém, quando a criatura percebeu que o seu Jorge estava sem munição na arma, aquilo pulou com muita fúria em cima dele. O seu Jorge chegou a cair no chão, mas muito rápido ele conseguiu tirar sua faca da bainha e cravá-la na perna da criatura. A mãe do seu Jorge apareceu, começou a orar e a clamar o nome de Deus. Mas aquele cão que parecia ter vindo do inferno não aguentou ouvir a oração da mãe do seu Jorge e correu gritando e berrando para a mata, parecendo que estava possuído. O seu Jorge não se feriu muito. Ele se levantou e tentou acalmar sua mãe. Porém, ela estava em choque. E o seu Jorge teve que levá-la para o hospital. E assim que chegou no hospital, ela não aguentou. Teve 2 paradas cardíacas e morreu em seguida. Naquele dia, o seu Jorge ficou triste e acabado. E 3 dias depois daquele ocorrido, aconteceu o velório da sua mãe. Ele, muito arrasado, nem conseguiu comparecer ao velório. Pegou as suas coisas e a sua moto quebrada e se mudou para a sua atual casa, que fica perto de uma fazenda. Daí, ele prometeu a si mesmo que iria se vingar. Bem, até que esse tão esperado dia aconteceu. E no dia em que eu e o meu primo aparecemos por lá para nos esconder daquela fera, ele finalmente se vingou.
Hoje, o seu Jorge vive bem, está sorrindo à toa. E depois de ter me contado a sua trajetória, ele me convidou para olhar sua horta atrás de sua casa. E nós dois conversando, eu pude notar que em um quartinho nos fundos do quintal da sua casa estava a velha e boa garrucha do seu falecido pai. E ali também estava a sua moto, já toda enferrujada e com uma lona por cima. E depois de conversarmos muito, eu voltei para casa feliz em saber que o seu Jorge havia se vingado. E assim, ele alcançou a tão esperada paz. E agora, finalmente, ele está vivendo bem. E eu fico muito alegre por ele. Boa noite. No verão de 1992, eu tinha cerca de 10 anos de idade e morava na cidade de Curitiba, no Paraná. E foi lá que tudo isso aconteceu. A minha casa era bem ampla e tinha cerca de 1.200 metros quadrados. E ficava em um sítio dentro de um condomínio famoso da região. E como a maioria das casas de condomínio, as propriedades eram divididas por lotes e eram cerca de 600 metros distante uma das outras. A minha casa não havia portão. Possuía uma área externa livre, enorme e toda gramada, onde na parte da frente da casa, que dava para a rua, se localizava a garagem e um grande jardim. Essa parte de trás era a parte preferida da família e dava de frente para um lindo lago do condomínio. Numa noite de lua cheia muito fria, os meus pais resolveram ir até o supermercado comprar algumas coisas. Meu irmão, que na época tinha 7 anos, e eu resolvemos não ir, pois estávamos cansados por termos brincado o dia todo. A casa, como já citei no início, era muito grande e possuía vários cômodos. E por essa noite estar muito fria, minha mãe havia deixado todas as janelas fechadas. O condomínio era muito seguro e seguranças rondavam pela área o tempo todo. E a casa possuía um sistema de alarme. Portanto, não nos preocupávamos em relação à segurança. Pois bem, é aí que começa a minha história. Estávamos assistindo TV, o meu irmão e eu, quando começamos a escutar estranhos barulhos por volta da casa. Eram passos pesados, como se um boi corresse por ali. Um forte vento abriu as janelas da casa e uma brisa gelada entrava pelas portas e janelas e tomava conta da propriedade. A princípio, imaginamos que o barulho do vento estivesse fazendo aquele som de passos e não demos muita importância para isso. E passado algum tempo, percebemos que os barulhos persistiram e começaram a aumentar. Agora, parecia que um elefante rodeava o nosso sítio. E prestando bem atenção, dava para se ouvir um rosnado bem baixinho. E foi quando olhei pela janela e vi uma névoa muito esbranquiçada cobrir a lua cheia e as estrelas que iluminavam aquela noite. E foi a partir desse momento que posso garantir que passei pelos piores momentos e tive as piores sensações de toda a minha vida. Fui ao encontro do meu irmão para ficarmos juntos, pois já começávamos a sentir uma sensação de medo e calafrio por todo o corpo. E neste momento,
As portas e janelas da casa batiam a todo momento pela forte ventania e os barulhos se tornavam cada vez mais arrepiantes. Ouvíamos barulho na piscina como se estivessem mergulhando na água e uivos altíssimos que a princípio pensamos ser algum cachorro de algum vizinho. E ao redor da casa ouvimos barulhos de pegadas de maior e menor intensidade pela grama e uma fadiga como se algo andasse muito cansado. Folhas secas das árvores caíam pelo chão e eram pisadas por não se sabe o que. E os rosnados foram se intensificando e se tornando urros. E neste momento, eu sabia que não era um cachorro, seja lá o que fosse que estivesse ali. Então, comecei a chorar de medo. Peguei o meu irmão pelo colo, subi pelas escadas correndo desesperado até o escritório dos meus pais, deixando a casa com as portas e janelas completamente abertas. Este escritório ficava na parte escondida da casa, dentro de uma porta de um armário do corredor que ia para os quartos. E lá estavam os pertences e objetos mais importantes da família, como documentos do meu pai e joias da minha mãe. E ao entrar no escritório, fechei a porta e nos trancamos dentro de uma pequena sala que havia lá dentro. Sentamos no chão e nos abraçando, quase que desmaiando de medo. A partir daí, começamos a rezar em voz alta. E foram mais de 10 minutos e aquela coisa ficou uivando lá fora. E então, sentimos que os passos se aproximavam pelo corredor próximo do escritório. E o barulho na piscina ainda persistia. Tomei coragem e olhei pela janela. Porém, não conseguia ver nada, pois a névoa branca tomava conta ao redor da casa. No momento em que estávamos rezando e pedindo para que Deus nos tirasse daquela situação horrível, foi que percebemos que uma forte ventania tomou conta das portas e janelas, entrando na casa. As luzes dos eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos se ligaram ao mesmo tempo. Nesse instante, o sistema de segurança da casa foi acionado, chegando o aviso na central de segurança, e uma viatura foi encaminhada até a casa. Até o momento em que a viatura chegasse em minha casa, esses estranhos fenômenos continuavam. E nós, dentro do escritório, ouvíamos passos pesados pelos corredores da casa. E aqueles passos tinham um barulho de casco, como se fosse um bode ou um boi. E este barulho se misturava com o barulho dos aparelhos eletrônicos. E então eram gritos, uivos, rosnados, urros, fungados e risadas assustadoras. Teve um instante em que ouvimos o barulho da maçaneta se mexendo, como se alguma coisa quisesse abrir a porta. Abracei forte o meu irmão e começamos a rezar novamente. Nós estávamos perto de ter um colapso nervoso. Pedimos a Deus de todas as maneiras para Ele nos proteger. Mas então ouvimos o barulho da sirene da viatura chegando. E foi quando, repentinamente, aqueles barulhos foram diminuindo. Então, escutamos o barulho de casco de bode correr pelo corredor, como se estivesse deslizando na cerâmica. E aquilo foi se afastando até sumir. E foi quando olhei pela janela e vi que aquela névoa branca que envolvia a minha casa sumiu de vez. Em poucos minutos, os vigias entraram na casa e revistaram todos os cômodos. Porém, eles não encontraram nenhum vestígio de nada,
A casa estava como havíamos deixado, porém as portas e janelas estavam abertas e a TV que eu e o meu irmão estávamos assistindo também estava ligada. E uma outra coisa que eles observaram de diferente foi que havia grandes pegadas que deixavam um rastro de água e lama, que vinha desde o lago, passava pela piscina e pelo jardim, entrava pela sala, subia as escadas, entrava pelos corredores e terminava na porta do armário que dava para o escritório. E o mais estranho é que não eram pegadas comuns. Eram pegadas de cascos, porém muito grandes para ser de boi. A maçaneta da porta do escritório encontrava-se molhada e barrenta. E havia uma poça d'água bem embaixo dela. Passado poucos minutos, os meus pais chegaram e ficaram desesperados ao ver a viatura em frente à nossa casa. A minha mãe começou a gritar a nossa procura. E foi quando então o meu irmão e eu saímos do escritório desesperado, chorando do medo que havíamos passado. E depois que tudo se acalmou, contamos a história para os meus pais. A princípio, eles ficaram meio duvidosos do que havia acontecido. Mas depois que o meu pai teve uma conversa com os vigias do condomínio, eles lhe disseram que após uma grande descarga elétrica, que nunca havia visto antes, o sistema de segurança da casa caiu sem explicações. E ao chegarem em casa, misteriosamente o sistema voltou. E eles não acharam nenhum motivo que possa ter ocasionado isso, sendo que a única coisa que observaram foram as portas e janelas abertas e as pegadas de lama, como nós já havíamos lhe contado. Os meus pais acreditaram plenamente em nossa história e, de fato, ficaram muito assustados. Depois desse dia, nunca mais ficamos sozinhos em casa. E nunca mais também percebemos qualquer acontecimento não explicável na casa. E depois de alguns anos, o meu pai veio a trabalhar em São Paulo. Vendemos o sítio e nos mudamos para São Paulo. E desde então, graças a Deus, nunca mais presenciamos algo desta natureza. Mas ficamos imaginando até hoje o que teria sido aquele assustador fenômeno que aconteceu conosco em nossa antiga casa. Boa noite. Saí de férias a uma fazenda do interior do estado do Rio de Janeiro, perto de Resende. E há muitos anos, os proprietários não iam até lá. Havia somente um caseiro que tomava conta de tudo. Viajei com meu filho, que na época tinha 4 anos, e o meu namorado, atual marido. E ao chegar no local, eu percebi que tudo estava muito sujo. Diversos insetos e aranhas habitavam o local. Então eu comecei a limpar o casarão e fiz uma verdadeira faxina. Recordo-me que não estava me sentindo muito à vontade. Achei tudo velho e muito feio, mas tudo bem. E de repente eu curti um pouco da nostalgia e do silêncio, e valeu muito a pena. Na segunda noite, o meu namorado foi à cidade junto com o caseiro para comprar vinho, e eu fiquei preparando um lanche. O meu filho estava dormindo no quarto que ocupávamos.
Era por volta de 8 da noite mais ou menos, e de repente ouvi passos fortes, como se fosse uma coisa muito grande rondando pela casa. E aqueles passos vinham do salão da casa. O piso era de madeira oca, e assim sendo, o barulho dos passos era muito alto. Chamei pelo meu namorado e ninguém respondeu nada. Os passos continuavam na direção do quarto em que estava o meu filho. Fiquei apavorada e pensei que alguém tivesse invadido a casa. Imaginei que poderiam ser ciganos que estavam na cidade, pois na parte da tarde eu fui até a cidade e vi um acampamento de ciganos. Na mesma hora que me ocorreu ser um intruso, eu peguei um facão que estava fincado numa mesa de madeira crua e saí atrás dos passos. Fui até o quarto em que estava o meu filho e não vi nada. Então eu tranquei a porta do quarto. Peguei uma arma de fogo que havíamos portado na viagem e fiquei mirando rente à porta, esperando alguém entrar. Aqueles passos se aproximaram da porta do quarto e pela greta debaixo da porta eu pude ver a sombra do que realmente havia ali. Fiquei em silêncio, apenas com a arma apontada na direção da porta, esperando aquilo entrar. Porém, aquilo não entrou. Permaneceu lá parado por alguns segundos, que para mim foram como horas. E foi quando aquela coisa deu um uivo muito alto. Mas foi tão alto que o meu filho acordou na hora. E a minha única reação foi tapar a boca dele para que ele não gritasse. Fiz um sinal com o dedo para ele fazer silêncio, enquanto eu permanecia com a arma apontada para a porta. Logo em seguida, a criatura se afastou da porta bufando e parecia ter ido embora. E depois de 20 minutos, com a arma ali apontada, eu me levantei e fui conferir se de fato aquela coisa havia ido embora. E assim que abri a porta do quarto, eu percebi que o casarão que eu havia acabado de limpar e deixar perfumado com os produtos de limpeza que eu havia usado, agora estava fedendo carniça. E também havia algumas coisas fora do lugar, o que comprovava que de fato alguma coisa estava ali. Alguns minutos depois, ouvi o carro do meu namorado chegar. Gritei o seu nome e ele me respondeu. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele logo falou: Flávia, arrume as coisas que temos que ir embora agora. Você não vai acreditar no que vimos. Parei o carro e o caseiro desceu para abrir a porteira. Ele estava de costa para mim. E foi quando vi um animal muito grande sair de dentro do mato ao redor da porteira. Era uma criatura humanoide. Andava como um cachorro, mas era do tamanho de um cavalo. Tinha uma pelagem amarronzada e olhos amarelos. Aquela coisa saiu da escuridão e vinha sorrateiramente na direção do caseiro. Quando eu vi aquilo, o meu coração quase pulou pela boca. Colei a mão na buzina e acho que a criatura se assustou. Aquilo deu um urro muito alto e o caseiro, vendo aquela coisa enorme a uns 5 metros dele, ele tentou correr e caiu no chão. Mas por sorte ele conseguiu se levantar e entrou no carro. Então atravessamos a porteira e nem a fechamos novamente. Daí eu vim acelerado para cá. Pegue a nossa arma e vamos arrumar as nossas coisas e ir embora agora. Naquela hora eu nem contei a ele o que havia acontecido comigo. Apenas obedeci, arrumei as nossas coisas, enquanto ele e o caseiro
ficaram de vigília na varanda do casarão que dava de frente para a mata. Arrumei tudo no carro e saímos todos dali. Eu, o meu marido, o meu filho e o caseiro. E quando chegamos com o carro até a porteira, para a surpresa do meu marido, a porteira estava fechada. E ele jurava por tudo que arde mais sagrado que ele havia deixado aberto. Então, logo pensamos se tratar de uma armadilha. Paramos o carro e o caseiro desceu para abrir a porteira, enquanto meu marido estava com a arma lhe dando cobertura. O mato se mexia à nossa volta como se tivesse alguma coisa se aproximando, mas não vimos nada. E assim que o caseiro abriu a porteira, entramos todos no carro e saímos dali o mais rápido possível. Senti um alívio tremendo em sair daquele lugar. Então, eu contei ao meu marido o que havia acontecido comigo. Ele ficou impressionado, mas o caseiro acabou dizendo que aquela fazenda era mal assombrada e que muitas outras situações desse tipo haviam ocorrido por lá. E por isso, ele só ficava lá durante o dia. E por este motivo que os antigos donos se mudaram de lá e venderam a fazenda. No outro dia cedo, o caseiro ligou para o meu marido e disse que assim que chegou na fazenda pela manhã, a porteira estava novamente fechada, sendo que desta vez até eu presenciei que saímos dali às pressas e deixamos a porteira aberta. Bem, não preciso nem dizer que nunca mais fui naquela fazenda. Boa noite.